Desembargadoras, senhores desembargadores, senhores procuradores de justiça, senhores advogados, senhores servidores, todos aqueles que nos assistem, muito boa tarde. Declaro aberta a sessão de Escolhendo Órgão Especial do dia 9 de novembro de 2022. Na pauta protocolar, a apresentação das condolências oficiais da Corte ante o falecimento do juiz Carlos Aurélio Mota de Souza, aposentado, ocorrido dia 24 de outubro, da Ilustríssima Senhora Rosa Eide Samarco, mãe do excelentíssimo doutor Márcio Eide Samarco, juiz substituto em segundo grau, aposentado, ocorrido em 27 de outubro, do Ilustríssimo Senhor Silvio Augusto de Barros, pai do excelentíssimo doutor Gustavo Carvalho de Barros, juiz de direito da primeira vara de sucessões, família e sucessões da comarca de Araraquara, ocorrido no dia 1º de novembro. Gostaria ainda, nessa pauta protocolar, de fazer uma observação. Nós temos um pedido deste tribunal junto ao CNJ de 2018 em relação ao RV. Acho que todos se lembram disso. Estava pendente de apreciação pelo CNJ, o órgão especial já havia apreciado. Logo no início da gestão, eu cobrei o CNJ, mandei ofício, não foi respondido. E há 15 dias eu mandei outro ofício e veio a resposta positiva. Então, só para os senhores saibam, não existe mais nenhuma discussão em relação a essas variações em relação ao RV, foram todas autorizadas, na forma aprovada por Escolhendo Órgão Especial, ainda em 2018. Tá? Então, eu gostaria de fazer essa observação. Está encerrada a pauta protocolar, vamos dar início à pauta judicial, com os blocos. Ações diretas de inconstitucionalidade, números de ordem 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Embargos de declaração 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62, 63. Desculpe. Agravo 7. Conflito de competência 9, 11, 12, 14, 15 e 16. Dissídio coletivo de greve 41. Mandado de segurança 67 e 68. Incidente de arguição de inconstitucionalidade 65. Incidente de resolução de demandas repetitivas 66. Reclamação 70, 71, 70 e 71. Representação criminal 72, 73, 74. Sobras de Sua Excelência Salvador Ferreira Rodrigues, 2, 6, 32, 64, 69. Sobras do desembargador Evaristo dos Santos, 1, 3 e 4. Adiado a pedido do desembargador Campos Melo, número 13. Adiado a pedido do desembargador Tasso Duarte, número 10. O número 5 de ordem, Sua Excelência o desembargador Campos Melo deferiu de pedido de sustentação oral ad referendo do plenário, a matéria está em discussão. Deferido o adiamento para sustentação oral por uma sessão na forma proposta por Sua Excelência o desembargador Campos Melo. Gostaria de observar igualmente que hoje nós temos afastamentos que foram comunicados, suas excelências, desembargador Getúlio Evaristo dos Santos, Fernando Ferreira Rodrigues, e um afastamento, este sim, um afastamento do órgão especial por participação no Colégio de Corregedores de Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, sendo, pois, todas as ausências justificadas, exceção feita do Corregedor-Geral, que está em pleno exercício, ainda que no Colégio de Corregedores, todos os demais foram substituídos na devida ordem regimental, quer
na antiguidade, quer em relação aos eleitos, no caso aqui a desembargadora Luciana Bresciani, que está na prova oral da magistratura, é integrante da banca. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Costábile Solimene. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, os estimados desembargadores. Queria observar, a pedido do eminentíssimo desembargador Gastão, que os números 22 e 40 que passaram no bloco, boa tarde, Damião, tudo bem? Que passaram no bloco, eu vou modificar o desfecho. Ao invés de não conhecer, julgar improcedentes as duas ADIMs. Então, tudo bem? Pode ser? É o número 22, Igaraçu TT, e 40, Poá. 22 e 40 da pauta. E 40. A matéria está em discussão em relação ao 21. Improcedente, à unanimidade. Número 40 da pauta. É 22, senhor presidente, não, 21 e 40 da pauta. Então, 22, desculpe. Então, o número 22, a matéria está em discussão. Todos concordes? Então, perfeito. Número 40 de ordem, a matéria está em discussão. Todos concordes? Perfeito. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao desembargador Gastão. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, apenas para confirmar, o número 13, Vossa Excelência me alertou de uma falha aqui na redação, que eu já estou corrigindo, mas parece que o desembargador Gastão pediu adiamento, é isso? Vista. É no 13. Só para confirmar. Pois não. De vista. De vista? Pediu Sim. vista. Então, ficou adiado para a próxima sessão. Então, vamos encerrar, vamos suspender a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. O primeiro de ordem é um agravo interno de expediente administrativo em que relatou Sua Excelência o desembargador Matheus Fontes. Agravo este interposto pelo desembargador Carlos Henrique Abrão contra a decisão do relator de folha 2335 dos autos processos administrativos disciplinar 2020-124, 538 e conexo. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Presidente, inicialmente há um pedido aqui para que seja retirado de pauta este agravo interno, para que antes dele sejam julgados embargos de declaração tirados do acórdão que na sessão de 26 de outubro negou o provimento a um outro agravo retido. Esses embargos de declaração, evidentemente, destinam-se a eventualmente expungir de eventuais vícios o acórdão embargado. Mas, a meu ver, nada, absolutamente em nada, irão interferir no julgamento deste agravo interno que está na pauta. Eu proponho, então, que seja indeferido o pedido de retirada de pauta. O relator indefere o pedido de retirada de pauta, a retirada de pauta de Vossa Excelência. Então, tá, não é retirada de pauta, Vossa Excelência está com a palavra ao voto. Eu creio que deva... Colocar em discussão? Perfeitamente. Não Vamos, sei. vamos colocar em discussão por via das dúvidas. Eu acho que, nesse caso, Vossa Excelência tem toda a razão. É uma coisa nova, nunca tivemos esses pedidos de retirada de pauta. A matéria está em discussão. À unanimidade, indeferir o pedido de retirada de pauta. Vossa Excelência continua com a palavra no julgamento do agravo. Pois não, senhor presidente. Eu acredito que deva bastar a leitura da emenda agravo interno, interposição da decisão do relator, que, em face de pedido de adiamento do julgamento de outro agravo interno, incluso na pauta administrativa do órgão especial, e estando os autos em mesa, mandou aguardar o início daquela sessão, ocasião em que o órgão colegiado apreciaria o requerimento. Pedido de adiamento que veio a ser indeferido em sessão, improvido na sequência aquele agravo após indeferimento de sustentação oral, perda de objeto do presente agravo, recurso prejudicado, senhor presidente. Sua Excelência julga prejudicado o recurso interposto, a matéria está em discussão. Julgaram prejudicado o recurso interposto à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Muitíssimo obrigado. Próximo item de ordem é a indicação para a entrância final, para provimento da entrância final,
a manifestação da Corregedoria Geral da Justiça, quem compete às indicações, e do Conselho Superior da Magistratura, remetendo ao órgão especial. A matéria está em discussão, com a observação que Sua Excelência, o desembargador Viana Cotrim, apontou seu impedimento na hipótese, o que recebe os meus cumprimentos, e a matéria está em discussão. Nada havendo, aprovaram à unanimidade as indicações para os provimentos de cargo da instância final. O próximo é o número 3 de ordem, indicação de instância intermediária, se sucedendo da mesma forma com manifestação da Corregedoria Geral e do Conselho Superior da Magistratura, enviando aí, escolhendo o órgão especial. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade a indicação para os cargos de intermediária. Em igual proceder, o número 4 de ordem com relação à instância inicial. A matéria está em discussão. Aprovaram as indicações à unanimidade com relação à instância inicial. O número 5 de ordem eu vou retirar de pauta. Eu acabei de receber a notícia que existem mais uma ou duas reclamações no Supremo Tribunal Federal. Uma delas eu recebi agora, eu não cheguei a ler. Já com trânsito julgado em relação ao estado de Rondônia, no mesmo sentido da decisão da ministra Carmen Lúcia. Absolutamente igual, no mesmo sentido, e parece que tem mais duas. Então, eu estou retirando de pauta. Há um pedido também no Congresso Nacional de alteração do artigo 8º, com inserção de mais um parágrafo ou modificação do parágrafo 2º. Eu preciso ver o andamento. E o último, me causou uma certa surpresa até, da Assembleia do Estado de São Paulo, da Alesp, que na Comissão de Constituição e Justiça, estendendo a todos os servidores, o mesmo fundamento do parágrafo 2º, saúde e polícia. Ou seja, a todos os servidores, mas já com um parecer negativo dentro da Comissão de Justiça, até porque é alteração de lei complementar federal. Então, essa me parece que é a razão, mas eu preciso ler o parecer também, que eu não li. Então, se não houver objeção, eu estou retirando de pauta. Muitíssimo obrigado. O próximo é o número 6 de ordem, permuta de magistrado solicitada pela doutora Cláudia de Abreu Monteiro de Castro, juíza de direito da primeira vara da comarca de Buritana, e pelo doutor Matheus Cursino Vilela, juiz de direito da primeira vara da comarca de Pederneiras. O pedido de permuta atende os requisitos do artigo 88 do Regimento Interno. O Conselho Superior da Magistratura encaminha ao órgão com proposta de aprovação. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade a permuta solicitada. Número 7 de ordem, indicação de juízes substitutos em segundo grau. Indicados os doutores Carlos Eduardo Prata Vieira, juiz de direito titular 2 da 5ª Vara Civil do Foro Regional de Pinheiros, e o doutor Cláudio Teixeira Vilar, juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Santos. Ficando remanescentes de lista os doutores Luciano Franque Lemes, juiz de direito da primeira Vara Criminal da Comarca de Franca, e o doutor Marco Antônio Martins Vargas, juiz de direito da primeira Vara dos Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de dinheiro, de bens e dinheiro. O Conselho Superior da Magistratura se manifestou favoravelmente e encaminhou o órgão para deliberação. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade as indicações. Esse é o resultado. Afastamento de magistrados, é o número 8 de ordem, ofício da senhora ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, comunicando a prorrogação da convocação do doutor Leonardo Issa Halá, juiz de direito auxiliar da capital, para continuar atuando como juiz auxiliar do gabinete do ministro Rogério Esquete Machado Cruz, no período de um ano, a contar de 16 de novembro de 2022, com prejuízo de sua designação. A matéria está em discussão. Tomamos ciência da prorrogação. A unanimidade. No mais, são os afastamentos dos magistrados. Todos receberam a lista, os períodos, todas as indicações. A matéria está em discussão.
Aprovados à unanimidade todos os afastamentos. Declaro encerrada a pauta administrativa. Vamos retornar à pauta judicial. Nós temos duas preferências. Não, outra. Vamos alterar a ordem por hora. Vamos à primeira sustentação oral, é uma ação rescisória, é o número 75 de ordem, em que relator Sua Excelência Embaixador Jarbas Gomes. Convido o doutor Flávio Cardoso de Oliveira, advogado do autor, para que assuma a tribuna. Doutor Flávio Cardoso, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo legal. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora desembargadora, excelentíssimos senhores procuradores de justiça. Trata-se de uma ação que busca rescindir um acórdão desse colendo órgão especial, proferido em um mandado de segurança, onde se buscava anular um processo administrativo disciplinar que impôs a sanção de 5 dias de suspensão a um promotor de justiça. O promotor faltou ao trabalho, comunicou, fez a devida substituição e o órgão do Ministério Público entendeu que ele havia feito de maneira equivocada essa sua ausência e impôs a sanção. O que se buscou nesse mandado de segurança, o que se busca rescindir agora, através dessa ação, excelências, são inúmeras afrontas à ampla defesa e ao contraditório. Obviamente que não cabe aqui, nesse espaço de sustentação oral, repisar toda a petição inicial, não faremos isso. Porém, vamos destacar pontos fundamentais que vieram da decisão do processo administrativo disciplinar e que foram mantidas pelo acórdão desse colendo órgão especial. Primeiramente, o que salta aos olhos desde o processo disciplinar é a atipicidade da conduta do autor. Essa atipicidade que trouxe uma afronta direta aos princípios da legalidade e da reserva legal. Pois bem, diz a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, seu artigo 166, que foi apontado como artigo violado, que o membro do Ministério Público deverá providenciar sua substituição automática, comunicando a ocorrência ao substituto legal, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Juiz de Direito da Comarca. Em suma, esse foi o dispositivo apontado como violado pelo promotor de justiça. Pois bem, o que o promotor de justiça, ora autor, não fez na oportunidade foi apenas a comunicação prévia. Ele providenciou a substituição, se ausentou e, ao retornar, fez as devidas comunicações que a lei orgânica determina. E mais, agindo dessa forma, não houve qualquer prejuízo ao andamento de trabalho da referida Promotoria de Justiça. Nenhum prejuízo. Pois bem, ao entender que o ora autor violou esse dispositivo, tanto o Ministério Público do Estado de São Paulo como órgão julgador da esfera administrativa, como o Tribunal de Justiça, no acórdão que ora se busca rescindir,
entenderam que essa comunicação deveria ser prévia. Porém, excelências, este é o ponto que se sustenta desde então e que se entende como violador do princípio da legalidade que vem previsto na própria Constituição da República. O dispositivo legal não fala em comunicação prévia. Isso é princípio da legalidade. Entenda-se correto ou não, mas o artigo 166 não fala que previamente a comunicação deve ser feita. Pode-se até comentar, mas isso poderia se entender, mas o poderia se entender não cabe na esfera punitiva, seja no direito penal, seja no direito administrativo disciplinar. Vale o que está no dispositivo legal. Se o dispositivo legal não dizia que a comunicação deveria ser prévia, não cabia essa interpretação. Repito, foi providenciada a substituição imediata. Não houve prejuízo ao andamento do trabalho. A única questão que se discutiu e que gerou punição foi que ele se ausentou e a comunicação foi feita posteriormente, quando de seu retorno. Deve-se lembrar, neste ponto, excelências, que quando o mandado de segurança foi impetrado perante esse colendo órgão especial, a liminar foi deferida pelo então desembargador Boris Kaufmann, deferida para suspender o andamento do processo administrativo. Ali se sustentava inúmeras ilegalidades, inúmeras nulidades que ocorriam naquele processo administrativo. E, quando da sessão de julgamento, o desembargador Boris Kaufmann votou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do ora autor. Destaca-se isso para mostrar que não é uma alegação perdida no tempo e espaço que faz a defesa do autor. Mostra que há fundamento, tanto que o desembargador Boris Kaufmann, à época, votou pela atipicidade da conduta. Depois, através de um voto divergente do desembargador Penteado Navarro, acabou se revertendo o julgamento e o mandado de segurança foi denegado. Então, excelências, o primeiro ponto que se quer destacar, repita-se, é a atipicidade da conduta, pois em momento algum se fala em comunicação prévia e a comunicação foi feita posteriormente, mas foi feita sem prejuízo do trabalho. E o segundo ponto que se deseja trazer aqui é a ofensa às garantias processuais do ora autor. Notadamente, houve uma ofensa flagrante à época ao sistema acusatório. Isso porque o processo que gerou a punição do autor, à época, seguia uma norma, né, que imperava no Ministério Público, em que o corregedor geral acusava, instruía e julgava. Então, a acusação foi feita pelo corregedor geral, a instrução foi conduzida também por ele e ele julgou, resultando na punição do autor. Isso foi contestado tanto na própria esfera administrativa, como no mandado de segurança que foi julgado aqui por esta casa. No mandado de segurança, a afirmação que foi feita no acórdão é de que no processo administrativo disciplinar não vigorava necessariamente o princípio acusatório. E é esse o ponto que se quer discutir. Esse é o ponto que se quer discutir. Com o devido acatamento ao entendimento contido no acórdão, com os nossos respeitos, mas vigora sim. Ainda que a Constituição da República não diga expressamente com essas palavras que existe o sistema acusatório no processo administrativo disciplinar,
Isso decorre de uma interpretação sistemática dos demais dispositivos que trazem as garantias do acusado, não só no processo judicial, mas também no processo administrativo. Notadamente, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. O inciso 55, como todos sabemos, diz expressamente que a ampla defesa e o contraditório devem ser asseguradas aos acusados em geral no processo judicial e também administrativo, também na esfera administrativa. É óbvio que decorre daí que o contraditório e o devido processo legal também têm de ser observados. E se pensar em contraditório, em devido processo legal, é evidente que se pressupõe um sistema acusatório. Então, o sistema acusatório deveria, já à época, ter sido respeitado no processo administrativo disciplinar que gerou a punição do ora autor. A norma que traz esse procedimento foi modificada, salvo engano, em 2011, no âmbito do Ministério Público, para efetivamente implantar o sistema acusatório. O que mostra que havia, à época, então, um grande equívoco em se colocar um verdadeiro processo administrativo inquisitivo para se punir um membro daquela respeitosa instituição. Deve-se destacar, excelências, que o artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, ele determina que se observe o sistema acusatório para todos os processos. Foi trazida na inicial desta ação a menção a 2 precedentes da Corte Interamericana que demonstram exatamente isso. E, nessa esteira, traz-se à tona a resolução número 123 de 2002, janeiro de 2022, melhor dizendo, corrigindo, do CNJ, que recomenda aos magistrados a observância dos tratados e convenções de direitos humanos, bem como a aplicação de sua jurisprudência. Então, o pedido que faz o autor nessa ação rescisória é absolutamente procedente e fundamentado em todos esses dispositivos que estão presentes no nosso ordenamento. Para encerrar, como dito, diversas situações dentro do processo administrativo geraram nulidade por conta da inobservância da ampla defesa. Não vamos trazer um por um, apenas a título de ilustração, mencionar que não houve oportunidade do autor se manifestar previamente, antes da instauração do processo. Não houve correlação entre a imputação e a decisão. Houve a inserção de fatos novos na sessão de julgamento. Houve sustentação oral em uma sessão com designação de relator para o acordo que não estava presente naquela sessão, foi designado posteriormente. Enfim, só apenas a título de ilustração, de exemplo, há uma lista de nulidades que se aponta na inicial, existentes no processo administrativo e que mostram a ofensa à ampla defesa do ora autor. Assim, excelências, encerro pedindo mais uma vez e reiterando todos os termos da inicial, que seja conhecida e julgada procedente essa ação rescisória, a fim de rescindir o acórdão proferido no mandado de segurança que consta dos autos. Muito obrigado pela atenção. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eminentes desembargadora e desembargadores integrantes deste seleto órgão especial, senhores subprocuradores-gerais de Justiça, ilustre advogado, doutor Flávio Cardoso de Oliveira, a quem saúdo pela sustentação oral. Eu
Gostaria inicialmente, senhor presidente, de me desculpar que o voto é longo, eu terei que proceder à leitura. Procurarei fazê-lo de forma abreviada, mas o voto é longo. Muito bem. Trata-se de ação rescisória de acórdão proposta por José Luiz Saicali, em face do Procurador-Geral de Justiça, visando a desconstituição de venerado acórdão proferido nos autos de mandado de segurança, número 159.054/1, que foi relatado pelo ilustre desembargador designado para a lavratura do acórdão, o desembargador Penteado Navarro. O autor, em síntese, sustentou, na propositura dessa rescisória, o desrespeito ao contraditório, a ampla defesa no curso do procedimento administrativo disciplinar, que culminou com a aplicação da penalidade de suspensão por 5 dias. Também argumentou a incompetência do Corregedor-Geral para acusar, instruir e julgar no bojo daquele procedimento, a comprometer a imparcialidade do expediente e a violar os artigos 5º, inciso 60 da Constituição Federal e 8º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o que, aliás, foi renovado hoje aqui em sustentação oral. Equívoco da interpretação e na aplicação da Lei 8625, de 1993, e da Lei Complementar 734, também de 1993, ambas que regulam o Ministério Público no âmbito nacional e estadual. Deficiência na fundamentação das decisões proferidas no mandado de segurança e no procedimento disciplinar, com afronta ao artigo 93, incisos 9 e 10 da Carta da República, 489, parágrafo 1º, inciso 4º do Código de Processo Civil, a tipicidade da conduta, que afastaria a subsunção desta ao tipo previsto no 169, inciso 26 da Lei Complementar, 24, perdão, da Lei Complementar 734/93, ofensa ao princípio da isonomia, quando postas em confronto às prerrogativas conferidas aos integrantes do Ministério Público. Em particular, a garantia da imparcialidade durante o procedimento administrativo disciplinar, a suspeição do Corregedor-Geral, inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da penalidade, a presunção de boa-fé e a vedação de duplicidade de punição a uma única conduta. Me parece que foram, em síntese, esses argumentos hoje aqui renovados em sustentação oral. Houve, naturalmente, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou o preliminar de incompetência, não é, desta colenda corte para o exame da causa. E eu estou, com todas as vênias, acolhendo essa preliminar de incompetência desta corte para exame da causa. Eu digo que pretende o autor a rescisão do acórdão proferido nos autos de mandado de segurança, transitado em julgado, cuja essência transcreve-se abaixo. Eu transcrevi o acórdão e, naturalmente, não irei proceder à leitura, porque é muito longo, mas eu vou destacar os principais pontos, que seria violação sobre as normas gerais, não é? A autonomia, enfim. Mais adiante, também o acórdão tratou da ofensa ao princípio da isonomia entre os membros do Ministério Público, da União, dos Estados, também a nulidade, que naturalmente não foi acolhida. Não é? Há uma outra questão que foi também apreciada, que é a relativa às garantias do princípio da ampla defesa do contraditório no processo administrativo sumário, em que essa questão também foi examinada no acórdão e afastada, naturalmente. Também no que toca à anulação do procedimento administrativo pela alegada suspeição do Corregedor-Geral na condução do processo, o que também foi afastado.
Eu transcrevo aqui toda a fundamentação adotada no acórdão proferido por esta Corte. A alegação também de violação ao princípio da ampla defesa pela falta de oportunidade de manifestação prévia também foi objeto. A questão relativa ao bis in idem em razão da circunstância de administrativamente anotar-se no prontuário do impetrante as faltas, assim como efetuar-se o desconto nos subsídios, além disso, sofrer sanção disciplinar. Outra questão suscitada é relativa à nulidade em razão do corregedor-geral apresentar sustentação oral, posteriormente a do defensor, enfim. Todas essas questões foram apreciadas por este colendo órgão especial, e a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento, eu preciso chegar na parte que é muito longa, também se pronunciou sobre todas essas questões que haviam sido objeto de fundamentação do acórdão relativo ao mandado de segurança em questão. Constou do acórdão, em razão do recurso ordinário que foi interposto, extenso exame do mérito e, naturalmente, a 5ª turma negou o provimento ao recurso. E no que interessa, o Superior Tribunal de Justiça não fez apenas uma análise de adequação, admissibilidade. Ela enfrentou todas essas questões, especialmente as relativas à atuação do senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, que hoje foi aqui renovada. Eu transcrevo também o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que destaco todas essas questões que foram apreciadas e que eu vou me permitir não ler. Não é? E eu concluo dizendo que é muito longo o acórdão. E eu concluo dizendo que ressalta, pois, que a Superior Corte deteve-se longamente nas questões de mérito suscitada no recurso ordinário pelo então impetrante e ora autor em sua busca para desconstituir o venerando acórdão proferido por este colegiado no julgamento do mandado de segurança. E foi, à evidência, muito além do juízo de admissibilidade. Operou-se de start o efeito substitutivo previsto no artigo 1008 do Código de Processo Civil, de modo que o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobrepôs-se ao deste sodalício, ainda que ambos perfilhassem a mesma solução. Assim, quando o Superior Tribunal de Justiça adentra o mérito da questão federal controvertida no recurso especial, opera-se o efeito substitutivo previsto no artigo 512 do então Código de Processo Civil de 1973, atual 1008, o que atrai a competência para apreciação da rescisória. Esse é um julgamento da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão. Consequentemente, a competência para apreciar a ação rescisória pertence exclusivamente àquela instância e não a esse tribunal estatual, porquanto a competência para processar e julgar a ação rescisória é do tribunal prolator do último julgamento meritório relativamente à demanda rescindenda. Transcrevo alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça que trataram exatamente desta questão. Em outras palavras, quando o tribunal conhece do recurso e lhe julga o mérito, provendo ou improvendo, esse acórdão substitui a decisão recorrida. Assim, eventual ação rescisória deve ser dirigida contra o acórdão do tribunal que substitui a decisão recorrida, sendo competente para a rescisória esse mesmo tribunal que proferiu a decisão substituta. Diante disso, reconhecida a incompetência desse tribunal estadual para processar e julgar a ação rescisória, incide de forma imediata
a regra do 968, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil. As ações decisórias em curso após a entrada em vigor do Código de 2015, motivo pelo qual, constatada a incompetência absoluta, deve ser possibilitada a emenda da inicial para adequação do objeto da ação e posterior remessa dos autos a juízo competente. Inafastável, portanto, a preliminar arguída pelo réu. Dessa forma, eu estou propondo que seja declarada a incompetência absoluta desse Tribunal Estadual para conhecer da ação rescisória, com a remessa ao Superior Tribunal de Justiça, com determinação, senhor presidente, é que eu estou propondo, e já me desculpando por haver me alongado. Sua Excelência, o desembargador relator declina de competência e determina a intimação da parte, o senhor advogado está aqui, se for o caso, já está intimado, e depois futura remessa ao Superior Tribunal de Justiça. A matéria está em discussão. A unanimidade, declinário de competência, determinando e já efetivada, e vai constar de súmula, a vossa intimação, senhor advogado, de Vossa Excelência, para fazer o aditamento no prazo de 15 dias. E depois, se for o caso, será remetido, volta à análise do desembargador relator, e aí, eventualmente, sobe ao Superior Tribunal de Justiça. Nós agradecemos a sua presença e desejamos uma boa tarde. Muitíssimo obrigado, doutor. Próximo à sustentação oral, há 2 pedidos de sustentação oral nesse mesmo processo. O número 8 de ordem, um agravo interno criminal, de Sua Excelência, o procurador Mário Antônio de Campos Teber, e da doutora Stefanine Passos Guimarães de Barani. Eu convido a ambos a assumir a tribuna. Esse é um agravo em sede de execução criminal, no processo crime, na fase de execução. Nós abrimos já em uma outra oportunidade o prazo de 5 minutos, consoante assinação pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, ainda não há reforma do nosso regimento, mas já é decisão deste órgão especial que, em sede dos agravos de execução criminal, o prazo seja de 5 minutos. Então, nós concedemos a sustentação oral e o prazo de 5 minutos. Aqui o pedido, o agravo é interposto pela interessada, a senhora Carmen, não é isso? Então, Vossa Excelência tem os primeiros 5 minutos, em seguida o Ministério Público, que é parte adversa, terá os seus 5 minutos. Doutora, a senhora está com a palavra, por gentileza. Eminentes senhores desembargadores, meus cumprimentos ao representante também do parquê, a todos os demais. Aqui o objeto desses agravos regimentais, na verdade, foram interpostos tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, é justamente a decisão tomada monocraticamente nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, que foram, na verdade, acolhidos com observação para afastar as prescrições apenas no que tange à manutenção dos efeitos secundários da pena, que era o objeto específico pedido pelo Ministério Público. No agravo regimental interposto pela defesa, nós pleiteamos o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e aqui a controvérsia se dá basicamente em razão de uma mudança de uma certidão de trânsito em julgado da defesa. A defesa entende que não deveria ter havido essa substituição da certidão, porque, na verdade, o último agravo regimental interposto perante o Supremo Tribunal Federal foi o que efetivamente exauriu a matéria de cognição e, portanto, só após ele poderia ser certificado o trânsito em julgado. E, em segundo lugar, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição executória, e aqui a discussão se volta basicamente sobre o termo inicial da contagem da prescrição, tema que está sob análise do Supremo Tribunal Federal, e nós entendemos que, em respeito ao princípio da legalidade, deveria ser respeitado quanto está disposto expressamente no artigo 112, 1 do Código Penal.
Mas aqui, excelências, o ponto que eu gostaria de fazer maior destaque diz respeito justamente ao agravo interposto pelo Ministério Público. Isso porque eles, na verdade, eles fizeram um pedido original que está querendo extrapolar o que havia sido formulado por meio dos embargos declaratórios. Aqui vale rememorar um pouco os fatos que aconteceram. Quando os autos chegaram aqui, a esse Tribunal de Justiça, a defesa pleiteou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público se manifestou, alegando que não teria sido a prescrição da pretensão punitiva que teria ocorrido, mas sim a executória. E nessa oportunidade disse expressamente que o entendimento jurídico que tinha da questão era que o termo inicial seria o trânsito em julgado para acusação. Esses autos são julgados, declara-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, então, o Ministério Público opõe embargos de declaração, novamente dizendo que aconteceu a prescrição, mas que, na realidade, ela se referia à modalidade executória e que, portanto, os efeitos secundários da pena, da condenação, deveriam ser mantidos. O objeto ficou restrito a isso. E agora, na decisão monocrática, foi justamente nesse sentido que ela foi provida, justamente para manter os efeitos secundários da condenação. E agora o Ministério Público quer, por meio de um agravo regimental, extrapolar o que havia pedido nos embargos de declaração, mudar completamente o entendimento que já havia afirmado, tanto faticamente como juridicamente, pela consideração de que ocorreu a prescrição executória. E o que nós tentamos demonstrar aqui é que essa inovação ela não é permitida em sede de agravo regimental. Não se pode extrapolar o que havia sido pleiteado, muito menos contradizer o que havia sido dito, e principalmente para prejudicar o réu. Aqui, a gente cita nas contrarrazões alguns julgados do STJ, existem vários recentes que indicam que essa inovação recursal por meio de agravo é inaceitável, que sequer o agravo pode ser conhecido nesses termos, e vale apenas observar que o fundamento que o Ministério Público usa para tentar ultrapassar esse óbice é o de que houve essa mudança da certidão do trânsito em julgado da defesa. Acontece que, como eu referi, essa data não era levada em consideração para efeito do cálculo apresentado pelo Ministério Público para se manifestar em todas as manifestações pretéritas pela ocorrência da prescrição executória. Então, essa data pouco importa para o cálculo que ele havia feito. Não há como desconsiderar tudo que foi juntado, tudo que foi manifestado nos autos até então pelo Ministério Público. Então, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, que se espera também do Ministério Público, que impedem que haja essa contradição, que haja essa modificação de entendimento, o que nós pleiteamos é que, caso não concordem com o entendimento, com os fundamentos expostos no agravo da defesa, verifiquem que não há possibilidade de conhecer e prover o agravo ministerial, porque realmente essa extrapolação não é permitida. Estou apenas concluindo, Excelência. Essa forma de extrapolar e de inovar no recurso do agravo regimental não é permitida. Agradeço. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral de Justiça. Senhor presidente e relator desse agravo, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, senhores advogados, especialmente a doutora Stefani Passos Guimarães Barani, que fez a sustentação oral, cumprimento e saúdo a todos os presentes. A minha intervenção vai ser muito breve, senhor presidente, apenas para dizer que, ao contrário do sustentado agora nas alegações da defesa, não houve contradição nenhuma e nem mudança de postulação. O Supremo Tribunal Federal havia expedido uma certidão que foi retificada por verificação de erro do trânsito em julgado. Anulado o trânsito em julgado da decisão anterior desse tribunal, tudo foi apagado. O embargos de declaração é que foi reconhecida a nulidade da certidão e, em virtude da nulidade da certidão, volta ao statu quo ante. A partir desse momento, nos embargos de declaração, foi postulado que se proferisse nova decisão, levando em conta o reconhecimento de que não tinha havido ocorrido a prescrição. Então, não é certo
a alegação da defesa de que os embargos do Ministério Público estavam limitados. Esse entendimento foi parcialmente acolhido e levado em conta pelo presidente e é objeto agora de impugnação tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. Os embargos do Ministério Público pediam o reconhecimento da nulidade da certidão e que, portanto, a questão fosse integralmente apreciada. Não só os efeitos secundários da sentença, mas toda a pena aplicada à magistrada. Então, apenas com essa observação e esperando que o agravo do Ministério Público seja acolhido para que a limitação reconhecida pelo senhor presidente seja afastada e que, portanto, a prescrição inteira seja apreciada. Eu agradeço a atenção com que todos me ouviram. Eu que agradeço. Vou fazer só uma observação. O meu voto todos receberam, não é longo, é um caderno, é realmente muito grande. Eu não vou ler o voto, evidentemente. Eu vou ler só a ementa, para esse o caso, a discussão, o pedido de natural de vista. Em verdade, quando eu recebi pela primeira vez esse processo para examinar, para despacho, eu vi que tinha algum erro em relação à certidão que foi fixada, foi posta pelo Supremo Tribunal Federal. Pedi para verificar e me pareceu que era muito evidente. E realmente nós verificamos aqui, aquela certidão me parecia completamente equivocada, mas a presidência do tribunal não poderia alterar aquela certidão do cartório do Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, eu determinei que se oficiasse, dei uma decisão, determinei que se oficiasse ao Supremo Tribunal Federal, porque parecia que aquela certidão do transjulgado não tinha o menor sentido, estava equivocada, absolutamente equivocada. E foi isso que se sucedeu. Todos os atos anteriores foram baseados naquela certidão, exatamente naquela certidão. E aí o Supremo comunicou que realmente a certidão estava equivocada. E aí o processo volta ao seu trâmite, dando ensejo hoje a esse agravo interno, tanto do Ministério Público como da defesa da juíza Carmen. É exatamente isso. Eu vou me permitir, eu vou ler a ementa e depois a matéria fica em discussão, nós podemos debater. Agravos regimentais, decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para afastar a prescrição, quer da pretensão punitiva, quer da pretensão executória, a fim de restabelecer a perda do cargo de juiz de direito, decisão fundada em reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em erro material da data posta na certidão de trânsito em julgado. Preliminar de mérito, possibilidade do Ministério Público alterar a tese defendida nos autos, ausência de preclusão diante do erro material da certidão de trânsito em julgado anterior, sobre a qual se fundou o entendimento externado naquela oportunidade. Interesse de agir evidente na alteração daquela decisão. Decisão anterior que, apesar de afastar a prescrição em todas as suas modalidades, apenas declarou a perda do cargo de juiz de direito por força dos princípios tanto de voluntum quanto apelatum, e vedação do reformatio imperium, decisão mantida nesse aspecto, pois somente com o recurso da acusação, agora interposto, poder-se-ia reestabelecer todas as penas impostas. Prescrição das pretensões punitiva e executória, afastada por fim de restabelecer em toto a condenação da ré, com as providências necessárias ao cumprimento das penas aplicadas, prisão, multa, perda do cargo, ausência de preclusão judicial diante do erro material da certidão de trânsito em julgado, a qual ensejou a decisão que declarou a extinção da punibilidade. Premissa falsa, erro material que agora incede agravo interno, é possível ser totalmente corrigido e devolvida a matéria ao julgador. Agravo interno do Ministério Público conhecido e parcialmente provido, e da ré conhecido e desprovido. Esse é o resultado que proponho, a matéria está em discussão. Nada havendo, à unanimidade, deram provimento em parte ao recurso do Ministério Público e desproveram o recurso da ré. Esse é o resultado do julgamento. Muitíssimo obrigado.
Vamos às preferências. Eu acabei pulando. Eu tinha pedido para que imprimisse, esqueceram, então eu tenho que entrar aqui. Peço desculpas. A primeira delas é o número 47 de ordem, são embargos de declaração. Eu vou me permitir a leitura da ementa. Embargo de declaração, acordo que negou o provimento a agravo interno interposto contra a decisão que determinou o arquivamento de arguição de suspeição, alegação de contradição e omissão. Artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipóteses não configuradas, embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Eu estou propondo a rejeição dos embargos. A matéria está em discussão. Rejeitar os embargos à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. O próximo, também embargo de declaração, é o número 51 de ordem. Embargo de declaração, acordo quem deferiu os pedidos de sustentação oral e negou o provimento a agravo interno interposto contra a decisão na qual deferida a instauração de regime centralizado de execuções, alegação de nulidade do acórdão. Artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada, embargo de declaração com inadmissível caráter infringente. Igualmente proponho, pois, a rejeição dos embargos. A matéria está em discussão. Nada havendo, à unanimidade, rejeitaram os embargos. Vamos fazer 15 minutos de intervalo e depois nós retornamos. Muitíssimo obrigado a todos.